Eu ia gravar isso aqui sozinho aqui em casa. Eu pensei, poxa, não, eu vou gravar ao vivo agora as coisas, porque dá um pouco mais de emoção e... O gama mínimo, aí eu fiz a simulação, vi que tem um modo instável lá em menos 2,4 radianos por segundo, rodei o fator de observabilidade, participação, fiz o projeto, deu essa curva em vermelho a resposta em frequência, e a curva em azul é aquela passando no sentido anti-horário, envolvendo menos 1, para estabilizar o modo. Então ele conseguiu fazer a malha, novamente, vai entrar aqui a velocidade da barra 3, nesse caso, né, que é ter fator de observabilidade, vai entrar no sinal de modulação, com a malha, lá, aquele modo vai para 16% o amortecimento dele, a frequência mexeu um pouquinho, todos os outros modos estão estáveis, esse vermelho aqui você ignora, aquele é modo chamado espúrio, ele pode ser desprezado, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, vou aplicar o evento no Anatem para verificar se foi efetivo, agora sim, dando uma grande perturbação, você vê que 20 MegaVar, um reator de 20 MegaVar, ele causa uma perturbação razoável. Você pode dar um curto até franco em uma barra por 50 milissegundos. Você pode dar um evento, uma porrada mesmo, uma pancada forte no sistema aqui, tá? Porque você está no Anatem. Então você está simulando as equações não lineares usando o método de integração trapezoidal implícito, no caso do Anatem. E alternado. Então, olha lá, mais uma vez, né? Você tinha uma situação instável azul, agora, se além de estável, você está amortecido aí esse modo, tá? Pelo menos para essas variáveis aí que eu plotei. Beleza? Aí eu tenho uma outra estratégia que seria o quê? Fazer uma malha adicional de controle para fazer um controle da tensão CA no inversor. Então eu tenho aqui a tensão CA no inversor importada, tenho uma tensão de referência, que é a que eu quero manter em PU, né? Passa por... aí subtrai uma da outra, gera um sinal de erro que passa por um controlador o quê? Um proporcional somado com integral aqui. É o tal ganho integral aqui cair, né? E 1 sobre S integrador é o famoso controlador PI, né? E aí passa aqui e sai esse sinal de modulação 4. Tá? Então, só para verificar se a malha estava mesmo controlando a tensão, ó, você vê que o rosa, o vermelho é o VREF, a tensão de referência. O rosa é sem essa malha aqui. Então, naturalmente, que a tensão ia para um valor na barra lá qualquer, né? A tensão na barra CA do inversor ia para um valor que a natureza mandava ele. Quando eu insiro essa malha, eu forço a tensão, e aqui com erro de regime nulo, por quê? Porque o controlador PI tem essa característica de regime nulo. Então, ele vai controlar exatamente no valor que eu colocar de VREF aqui, tá? Bom, fazendo lá agora a QR, eu vejo que o sistema está instável. Agora, faço o fator de participação para verificar que realmente é um modo, trata-se de um modo instável eletromecânico. Olha lá, a variável que mais participa para a criação desse modo de frequência 2,58 radianos por segundo é essa variável velocidade da barra 3. Então, é um modo eletromecânico, tá? Aí é a mesma história, né, pessoal? Tá vendo que se repete. Faz o fator de observabilidade para ver qual variável é mais interessante para ser a entrada da função de transferência do controle. Faz o projeto. Aí, quando eu plotei na época isso aqui, eu fiz até com o Sérgio Gomes esse trabalho, deu isso aí que vocês estão vendo. Aí eu olhei pro Sérgio Gomes e falei, aí Sérgio Gomes, deu isso daí. Aí ele ficou com aquela cara meio de riso, a gente meio sem saber o que fazer. Vamos conferir para ver se não tem alguma coisa errada, de repente não é para dar isso daí. Mas infelizmente estava tudo certo. E a gente ia apresentar isso no congresso, eu falei, eu não vou apresentar isso não. Ele falou, como não? É a matemática que deu. Aí eu falei, tá bom. Agora, você vê que deu um atraso, né? O controle teve que haver um atraso aqui de fase, um lag, né? E o PACD, então, me projetou a malha de controle e eu inseri ela onde? Ó? No somador daquela malha de tensão, de controle de tensão CA que eu criei, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó. Eu inseri aqui, tá? Que no final das contas está ligada lá no sinal de modulação, né? Então ela vai afetar de alguma forma o sinal de modulação lá na frente, tá? E aí se rodeia QR, esquece esse modo vermelho espúrio aí, tá lá, ó. Agora eu botei para 15%, tá? Eu tinha colocado 15 mesmo. Eu baixei um pouquinho o sarrafo.
E aí o modo foi aí para 15, os outros estão amortecidos. Novamente a simulação no Anatem daquele degrau shunt na barra 10. A gente verifica aí a eficiência do controle feito. E a estratégia de controle de tensão, CC, seria você, ao invés de controlar a tensão CA, vai controlar a CC, né? Bom, aqui tem uma questão seguinte. Como o meu controle da corrente está no retificador e ele manda um sinal via telecom, né, para o inversor, então eu tive que fazer o seguinte: quais variáveis eu tinha local aqui no inversor? A corrente CC, que está chegando no inversor, a tensão descia no inversor. Bom, com isso eu tenho uma tensão de referência que eu quero e eu vou fazer o quê? Fazendo uma conta com a resistência da linha e a corrente, eu tenho a tensão, quer dizer, a tensão no inversor e do retificador, eu acho a tensão no retificador. Eu volto para chegar. E aí comparo aqui com uma VREF, para que eu possa conseguir controlar a tensão CC no inversor, porque senão, como é que eu vou controlar se é o retificador que tem a ordem de corrente, né? E aí, passando por um PI novamente, tal, aí vendo a QR me deu o modo instável, novamente aquela conversa toda, fiz o fator de participação, observabilidade, fiz o projeto da malha. E você tem, então, conseguir também estabilizar o modo usando a filosofia de controle de tensão CC no inversor. Olha aí que bacana. Então, olha quantas filosofias diferentes a gente pôde fazer a malha funcionar, tá? Agora, eu vou mostrar para vocês como usar um estabilizador em um dos bipolos. Lá no caso, eu vou usar num dos bipolos de Belo Monte, tá? Agora, num sistema de grande porte, aquele sistema interligado nacional que eu mostrei do ONS gigantesco, que engloba praticamente o Brasil todo, eu vou fazer nesse sistema. No caso, é um sistema do ONS, é um caso de fluxo de potência e de estabilidade, os arquivos, o caso base, né? É lá do par do plano de ampliações e reforços do ONS do ano de 2020. Mas eu fiz isso em 2017, então era o horizonte 3 anos adiante, né? No caso de 2017, eu estava vendo 2020. Então, era um caso de planejamento, tá? do ONS. E eu considerei primeiro um cenário, porque você tem vários cenários lá. Tem um, por exemplo, que é o Sudeste exportador. Quer dizer, o Norte recebendo energia do Sudeste. E tem um outro cenário que é o Norte exportador. A energia descendo aqui para a região Sudeste, pelos bipolos de Belo Monte, tá? Então, primeiro eu vou fazer a análise linear para esse caso Sudeste exportador. E eu fazendo uma... Se eu plotar aqui a velocidade nessa barra aqui, 6728, que é a velocidade na máquina que está uma das máquinas de Belo Monte, a gente vê que tem um modo aqui, olha só, mal amortecido, né? Tudo indica na resposta no tempo, tá vendo? Tem uma oscilação sustentada aqui. E eu não quero isso daqui, né? Então, a QR indicou, quando eu joguei do Anatem lá para o Paquidim, fez a linearização do sistema todo, ele mostrou que tinha um polo realmente de frequência 3,2 radianos por segundo, né, a parte imaginária, e com amortecimento baixo, de 7%. Não é instável, está no semiplano esquerdo aberto, mas ele está com baixo amortecimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estabilizador para melhorar o amortecimento desse polo aqui, tá? Do polo que tem essa frequência 3,2. Eu vou fazer um projeto para melhorar o amortecimento, para ele passar a ter amortecimento de 20%, tá? Então esse é o nosso objetivo. Bom, aí eu rodei o chamado Mode Shape para esse modo. Quando eu falo modo ou polo aqui, entenda como sinônimos, tá? O que esse Mode Shape me dá? Você observa que tem aqui um conjunto de vetores aqui para o lado de cá, né, com essas cores aqui, e um conjunto para cá, tá? É interessante o seguinte, que esse Mode Shape mostra que esse conjunto de máquinas aqui é o conjunto das máquinas do norte do país, do norte e nordeste, e essa aqui do sul sudeste. Então eu tenho, se elas estão aqui, tá vendo? Essas estão mais ou menos coerentes para esse lado. E essas outras estão mais ou menos aqui coerentes para cá. Então esse grupo de máquinas está oscilando contra esse. Então é um modo interárea. É um modo norte-sul. Olha que interessante. Então o Mode Shape serviu para mim mostrar que existe esse modo 3,2 é um modo interárea. É um modo entre o norte do país e o sul do país. E aí eu fazendo a resposta em frequência para esse sistema
para o sistema agora brasileiro inteiro, né, que é o sistema interligado, a gente tem essa curva em vermelho aqui. E ela dá essa série de bolas aqui, né, dá essas várias, essa curva de Nyquist aqui, né. E eu vou pegar justamente na frequência de 3,2, que está mais ou menos por aqui, e vou fazer ela passar... perdão, não é aqui, né? Tá mais ou menos por aqui, tá? Ó. E vou fazer ela passar aqui, ó, pelo -1 no sentido anti-horário. Então, fiz o projeto no Packdim, ele me gerou essa malha de controle, para tentar amortecer aquele modo de 3,2 em 20% de amortecimento de 20%. E eu vou inserir isso daqui, nesse caso eu não fiz no inversor do elo. Por quê? Porque eu tentei fazer o projeto para o inversor e não foi eficaz para o inversor. Tá? Eu tentei projetar para o inversor, mas nessa situação não foi viável colocar no inversor. Não houve uma dinâmica ali favorável para isso. Então, paciência. Eu fui para o retificador. Eu usei um sinal de modulação no retificador, que é o SM01. É um outro nome, mas no retificador tem esse SM01 disponível para você entrar com ele. Então eu já tinha saída. E qual a velocidade que eu vou entrar aqui? Eu fiz o fator de participação, esqueci de comentar aqui, né? O fator de participação, fator de observabilidade. O fator de observabilidade mostrou, olha só, que a máquina de Belo Monte, que nesse cenário sudeste exportador, que acho que é no inverno, né, é usado, tem duas máquinas aqui atuando como compensador síncrono, ele tem um alto fator de observabilidade desse modo aí, 3,2 radianos por segundo. Então eu vou usar a velocidade dessa máquina, de uma dessas máquinas aqui de Belo Monte, para entrar nesse controle aqui. Foi a que eu usei para fazer essa resposta em frequência, inclusive. E aí, para fazer agora, calcular o polo, eu não vou usar QR, porque se eu usasse a QR, ela ia ser um método assim, extremamente pesado, né? Caro computacionalmente para um sistema brasileiro inteiro. Então eu usei um algoritmo chamado DPA, que é o Dominant Pole Algorithm, que é um algoritmo que tem lá disponível no Packdim, que você convergindo, está aqui convergido, ele tem o polo aqui, a parte imaginária 3, em torno de 3 radianos por segundo, e o amortecimento em 20%, então eu consegui. Tá? E aí eu tenho a resposta no tempo. Eu poderia fazer no Anatem, mas aí aqui eu quis fazer no Packdim mesmo. Eu fiz uma pequena perturbação no Packdim com e sem o estabilizador, para mostrar que o Packdim, como é que seria a resposta no tempo. Eu vejo que a curva em vermelho é sem o estabilizador, que era aquele que a gente já tinha visto anteriormente, e a azul é com o estabilizador. Olha lá. Você vê que essa oscilação chata aqui sumiu, que era justamente aquela que foi amortecida agora para 20%. Então a gente conseguiu, olha que interessante, fazer um projeto de uma malha de controle de estabilizador para colocar no retificador, que eu chamei aqui de PSS HVDC, né, que seria um estabilizador que entra num HVDC. Usei o elo de Belo Monte para estabilizar um modo eletromecânico do sistema que estava não instável, mas estava mal amortecido, estava em 7%. Bom, e fiz um outro cenário também, que é o norte exportador, onde a energia agora vem lá de Xingu descendo, né, para Estreito. A QR, quando eu rodei o algoritmo da QR para o sistema brasileiro, indicou que tinha um modo. Tinha vários modos, mas na tabela, mas eu vi lá que tinha um modo. O modo que tinha o pior amortecimento era esse, de 2,41 radianos por segundo, estava em torno de 10. Não é um amortecimento tão ruim, mas como eu queria apenas melhorar algum amortecimento para mostrar que projetar uma malha de controle e inserir no retificador, né, eu vou melhorar esse 10% para 20%. Não está totalmente ruim esse amortecimento, mas eu vou melhorar ele ainda mais. Tá? Então foi feita a resposta em frequência. O gerador em caldeira, olha só, é o que tem a melhor observabilidade para esse modo, fator de observabilidade. Mas aí caldeira não era interessante. A gente vê que Belo Monte também tem um bom fator, 0,994. Então eu vou usar a máquina de Belo Monte, a velocidade da máquina de Belo Monte aqui. Então fazendo o projeto da estabilização, olha lá, passando pelo -1, o diagrama de Nyquist no sentido anti-horário, eu tenho a malha que o Packdim projetou, tá, com esses ganhos, com esses valores aqui desses parâmetros, inserindo no retificador. Eu terei, então, no caso aqui desse norte exportador, ou seja, o fluxo norte-sudeste, isso vai requerer o envio de telecom desse sinal, né,
para o terminal estreito, porque se eu não estou fazendo no retificador, né? Então eu vou ter que mandar vai ter que ter um envio de telecom aqui, sendo possível, acredito que utilizar o próprio sistema de telecomunicação do bipolo para isso. Bom, novamente usando o DPA, o Dominant Pole Algorithm, eu consegui convergir esse polo de frequência 2,41 radianos por segundo, e ele deu amortecimento exatamente em 20%, conforme desejado, né, conforme era especificado no projeto. E fazendo agora a comparação da resposta no tempo no PacDin, tá? Então, lembra, sempre que você vai fazer resposta no tempo no PacDin, você tem que dar uma pequena perturbação, um degrau pequeno em alguma variável, uma perturbação pequena. Ah, mas como é que eu vou saber se uma perturbação é pequena o suficiente para ser considerada small signal, para ser uma perturbação onde o meu modelo linearizado ainda tem um comportamento próximo lá do modelo não linear, está próximo do ponto de operação? Muito simples, se você vai dando perturbações cada vez maiores, enquanto a curva resposta no Anatem estiver coincidindo com a do PacDin, ela está pequena o suficiente para o modelo linear ser bem próximo do não linear, que é o Anatem. Quando começa a ter a discrepância, aí você começa e vai crescentemente descolando uma curva da outra, e você sabe, opa, essa perturbação começou a ficar muito grande para ser dada na ferramenta linear. Você pode até dar, mas a resposta não vai ser a verdade, porque a verdade está na resposta não linear nesse caso. Bom, então é isso. Fazendo a comparação, você vê que a curva em azul está com amortecimento melhor, olha lá, essa vermelha ainda estava de 9 a 12 segundos, ainda estava oscilando, e agora aqui, com o estabilizador no retificador do elo de Belo Monte, eu consegui essa curva em azul com melhor amortecimento. Então é isso, pessoal. O meu canal do YouTube, as minhas redes profissionais estão aí, tá? Eu tenho usado bastante aí o YouTube, tenho usado o Instagram porque meus alunos ficam lá, né? Então eu tenho que ir onde eles estão. E tem o meu site aqui também, que você pode acessar, lá tem meu e-mail, tem meus contatos, tem outras informações.